Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Evander recebe pedido do Flamengo e tenta a liberação do Portland. Juninho Capixaba termina a temporada em alta pelo Red Bull Bragantino. Vai fechar com o Flamengo? Bragantino define exigência para vender Léo Ortiz para o Flamengo. Dybala aparece no radar e Flamengo tem trunfo para fechar com o atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo pode se reforçar com um dos melhores laterais do Brasil. Apesar de dividir opiniões, Juninho Capixaba se coloca nessas condições quando os números são levantados. O SofaScore expôs os números do jogador nas redes sociais. Entre os laterais, o Capixaba teve a maior média de nota da base de dados, 7,17. Além disso, outros números foram apresentados. O Juninho Capixaba ele disputou 55 jogos, ou seja, a frequência é muito boa e ele está apto a jogar a maioria dos jogos no ano. Nesse tempo, foram 3 gols marcados e 4 assistências. O total é de 7 participações diretas em gol. Para um lateral, são bons números ofensivos. Mas o Juninho ajudou ainda de diversas outras maneiras. Foram 80 passes decisivos e, defensivamente, o jogador também foi muito bem. Os 359 duelos ganhos mostram isso, assim como as 358 bolas recuperadas. O Juninho Capixaba fez 124 desarmes, é um número muito bom para 55 jogos. 108 interceptações também foram consolidadas pelo lateral. 109 faltas sofridas completam os números publicados pelo site SofaScore. O Flamengo já montou um modelo para contratar o Juninho Capixaba. O clube também quer o Léo Ortiz, ambos os jogadores são do Bragantino e a ideia é ofertar 60 milhões de reais pela dupla. Até 10 dias atrás, o Flamengo ainda não havia sinalizado com proposta concreta, segundo o Bragantino. Com o interesse por Juninho Capixaba, a possível vinda do Matias Vinha ficou em dúvida para os torcedores. Mas a investida por Capixaba não reduziu o interesse do Flamengo no uruguaio. As negociações seguem em curso. Aí eu te pergunto, quem você contrataria hoje? Matias Vinha ou Juninho Capixaba? Coloca aí. De acordo com a coluna do Fla, o Bragantino aceita fazer negócio com o Flamengo, mas está pedindo mais dinheiro para liberar o zagueiro Léo Ortiz. Além de exigir aí o lateral direito Mateuzinho ou o atacante André, o homem de gelo, nas negociações. Ainda segundo informações da coluna do Fla, o zagueiro de 27 anos quer jogar no Flamengo e a diretoria conta com a vontade dele para conseguir facilitar a negociação. O Léo Ortiz é um dos destaques do time do Red Bull Bragantino e tem contrato com o time paulista até 2026, final. Ele está no Massa Bruta desde 2019 e chegou a ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira. O Tite gosta muito do futebol dele e deu o seu aval para o rubro-negro avançar nas conversas com o jogador. Aí eu te pergunto, você acha que o Léo Ortiz vale todo esse esforço do Flamengo? Ele chega para ser titular? Coloca aí. Manchete: Evander recebe pedido do Flamengo e tenta a liberação do Portland. O meio-campista Evander segue sendo o foco do Flamengo para 2024. O Flamengo sabe que dificilmente o Portland Timbers dos Estados Unidos vai topar ceder o jogador por empréstimo. Todavia, um pedido aos representantes do jogador já foi feito pela direção do Flamengo. A informação foi dada pelo portal Goal. Aspas, o Flamengo abriu conversas com o staff do Evander e perguntou sobre a possibilidade de empréstimo. No entanto, ouviu que o Portland Timbers não topa emprestar. Ele é um dos destaques do time de lá, um atleta que se destaca. Foi um dos maiores investimentos do Portland Timbers, ou seja, não tem interesse de emprestar o jogador. A tendência é que a primeira semana de janeiro, o staff de Evander se reúna com os norte-americanos para saber da viabilidade do negócio. O Flamengo pensa em Evander como uma possibilidade para substituir o Everton Ribeiro, que deve mesmo deixar a Gávea, cria do Vasco,
O meia quer jogar no Flamengo em 2024. Por outro lado, o Flamengo pediu para o staff do Evander conversar com o Portland Timbers e perguntar quanto eles querem para negociar o armador de forma definitiva. Agora resta acompanhar nos próximos dias o desfecho dessa situação. Caso seja contratado pelo Flamengo, o Evander disputaria a posição com Arrascaeta, Vitor Hugo, Gerson e Nicolás de la Cruz. Everton Ribeiro seria outro concorrente, mas a tendência é que o camisa 7 deixe o Flamengo no próximo ano. Rumo ao Penta da Copinha, os garotos do Ninho se preparam para a sua estreia na competição. O primeiro jogo vai ser no dia 5 de janeiro, na sexta-feira, contra o São José do Rio Grande do Sul. E visando esse jogo, a garotada rubro-negra participou de um treinamento especial no último dia do ano. Nesse domingo, o Mengão preparou uma atividade especial para o elenco que vai disputar a Copinha São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Os garotos passaram a manhã no Ninho do Urubu e fizeram um treinamento intenso, visando a estreia no torneio. Além de todo o elenco, cerca de 21 profissionais do clube estiveram presentes no CT para acompanhar e auxiliar a preparação dos jogadores. A garotada arruma as malas e parte para Osasco já na tarde dessa quarta-feira. Nesse meio tempo, o técnico Mário Jorge vai ter mais 2 treinamentos no Ninho. Além disso, vale lembrar que o elenco realizou 2 amistosos nessa reta final de preparação. Neles, vitória contra o Madureira, que é o rival carioca, que também vai estar na Copinha, e o empate com a equipe profissional do Nova Iguaçu. Questionado sobre a preparação para a estreia no torneio, o técnico Mário Jorge elogiou demais o grupo e demonstrou total confiança em seus jogadores. Aspas, tivemos 2 jogos importantes onde pudemos avaliar o nível dessa equipe. Jogos equilibrados e um deles contra uma equipe profissional, onde a nossa equipe se comportou muito bem, tendo volume de jogo e criação de jogadas. Nos momentos sem bola também nos comportamos muito bem, comentou lá o técnico Mário Jorge. O jogo dessa sexta-feira, dia 5, está marcado para as 17h30, horário de Brasília, e vai ter a transmissão da Cazé TV no YouTube e do Sport TV em TV paga. Manchete: Dybala aparece no radar e o Flamengo tem trunfo para fechar com o atacante. O Flamengo sonha com craques internacionais para o elenco em 2024. Uma oportunidade de mercado pode vir da Itália. De acordo com cláusula imposta no contrato, a multa rescisória do atacante Paulo Dybala cai para 13 milhões de euros, 70 milhões de reais, com a Roma a partir de janeiro. O valor pode ser considerado acessível ao Flamengo, afinal o clube fez um investimento maior recentemente com a contratação do De la Cruz. Apesar do Flamengo ter condições de pagar a multa rescisória à Roma por Paulo Dybala, os salários do jogador campeão do mundo estão em outro patamar. O atacante recebe aproximadamente 3 milhões de reais por mês no clube italiano. Ou seja, com esses valores, teria o maior salário do elenco do Flamengo. O jogador tem 30 anos e contrato até julho de 2025. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 25 milhões de euros. O Paulo Dybala é titular absoluto na Roma. Na temporada 23-24, ele fez 15 partidas, fez 4 gols e deu 5 assistências. Apesar de ter nascido na América do Sul, o jogador também tem cidadania italiana e atua no país desde 2013, após passagens pelo Palermo e na própria Juventus. Aí eu te pergunto, você acha que o Dybala seria uma boa contratação para o Flamengo? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, valeu, você me ajudou demais, muito obrigado. Manchete: contrato até 2027. Tite precisa gerar influência. Braz é flagrado com empresário e Flamengo pode vender titular. O motivo da busca pela contratação do Juninho Capixaba pode ser preocupante, porque o Flamengo pode negociar o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que tem contrato até dezembro de 2027.
De acordo com informações do bom jornalista Júlio Miguel Neto, o mais querido vem recebendo sondagens pelo camisa 6 e um flagra recente preocupa. Segundo o jornalista, o Marcos Braz foi visto recentemente jantando com o empresário Carlos Leite, que administra a carreira do jogador. Além disso, o interesse na contratação do Juninho Capixaba também deixa algumas dúvidas no ar. Até o momento, no entanto, nenhuma proposta oficial chegou para o Ayrton Lucas, que passou pela seleção brasileira e está sendo indicado insistentemente pelo técnico Jorge Jesus, do Al Hilal, da Arábia Saudita. Porque no Mundial passado, o Ayrton Lucas foi considerado um dos melhores jogadores da competição pela imprensa árabe, que agora, com o aumento do número de estrangeiros, quer de qualquer forma contratar o lateral esquerdo. Vale lembrar que na última janela de transferências, o time árabe já havia tentado a contratação dele. O Ayrton Lucas, ele tem 26 anos, 1,80 m de altura, fez 2 jogos pela seleção brasileira, é um lateral esquerdo que também pode jogar de meia esquerda ou até de lateral direito. Tem contrato até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve vender o Ayrton Lucas? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o canal. Bora lá! Alô, meu amigo Sérgio Livramento, aqui de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Luiz Antônio da Silva, de São João de Meriti, aqui no Rio também. Alô, Fabrício, alô, Nilo, alô, Fábrica, alô, Christian. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo José Simão, de JP de Mangabeira. Alô, amigo Nervil César Moreira, de Lavras, Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Francisco Ferreira de Souza. Alô, amigo Jean Carlos Ferreira. Alô, sua família Mônica, João Gabriel e Melina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e, principalmente, de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!